Agora sim, meus amigos, a próxima partida do Palmeiras já é pelo Mundial de Clubes. A competição tão esperada chegou e depois desses 5 meses iniciais de temporada, pontos positivos, pontos negativos, um início bom de Campeonato Brasileiro e uma queda recente, agora é hora de pensar só no Super Mundial. E agora também a pergunta que fica é a seguinte: quem tá bem no elenco do Palmeiras? Quem chega pra ser titular já no Mundial de Clubes? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Vamos entender como chega esse elenco do Palmeiras para o Mundial. Vamos analisar posição por posição no nosso campinho, porque eu estou de volta, meu querido Luca. Pra quem não entendeu, eu tava de férias, né? Por isso o Luca tava aparecendo bastante aqui no canal. Agora estou de volta, estamos nós dois aqui. Inclusive eu trouxe a nossa gloriosa plaquinha. Levei ela pra passear nas minhas férias, mas agora ela já está aqui definitivamente no estúdio pra, né, deixar esse cenário ainda mais bonito pra gente fazer essa análise tão importante. É isso. E vamos começar pelo gol, Léo, que acho que não tem muita dúvida, né? O Everton tá numa ótima fase, é o titular absoluto do time do Palmeiras, por mais que o Lomba, quando entra, vai bem, né? É isso, não tem muito porque a gente se estender aqui, porque afinal de contas é uma análise do elenco no geral, a gente vai falar das opções que o Palmeiras tem, mas é uma competição de tiro curto que precisa jogar quem tá melhor. Exatamente, e cada jogo também vai ter uma estratégia diferente, né? Perfeito. Isso aqui é pensando no time ideal, talvez, mas cada jogo é um jogo. É isso, temos muitas opções, mas não vai dar pra usar todo mundo, porque são 3 jogos de fase de grupos. Exatamente. E depois só mata, né? Então o Everton com certeza vai ser o goleiro do Palmeiras. Na lateral direita, o Palmeiras já passa a ter mais opções. E cara, se a gente for falar bem a verdade, inesperadamente, se a gente pegar talvez os últimos 2 meses aí de temporada, o Giai talvez seja o jogador mais regular do Palmeiras nesse período. Ele chega como titular absoluto, né? Chega titular absoluto, cara. E além disso, além do Giai estar nessa boa fase, ter ganhado essa confiança, se tornado titular do time e se tornado um jogador realmente muito regular, você tem o Marcos Rocha voltando de lesão ainda, com poucos minutos, e o Mike, que também não tem sido tão confiável e até tem sido usado em outra função também, né? É isso, a gente vai montar o nosso campinho aqui naquela formação padrão, né? Naquele 4-2-3-1, que a gente monta como uma formação base, mas vocês sabem muito bem que quando o Palmeiras joga, existem movimentações, existem funções diferentes. Esse lateral direito, principalmente jogando o Giai, jogando o Marcos Rocha, geralmente é um cara que fica mais na saída de bola, e o Mike tem uma característica diferente. Quando ele joga, ele é usado numa outra função que a gente pode falar mais pra frente, né? Mas enfim, nessa lateral direita existem alternativas. O Rocha pode ganhar minutos ao longo do Mundial a depender do contexto, mas acho que é unanimidade que o Giai é o titular absoluto da posição hoje. E aí na zaga, acho que a gente tem uma certeza bem certa, né? Que é o Gustavo Gomes, que talvez tenha sido o melhor zagueiro de 2025 do Palmeiras, né? É isso, o Gomes é titular absoluto. A dúvida é quem vai ser o parceiro do Gomes. Exatamente. Porque o Murilo tá numa fase defensivamente meio instável, apesar de estar marcando gols. Ter feito golzinhos. Exatamente. Exato. Só que também não tem ninguém assim que você fala assim, esse cara tem que ser titular. Ah, o Fux tem que ser titular, o Mikael tem que ser titular. Eles ainda não, né? É isso, existem alternativas nessa zaga do Palmeiras, não vai dar pra usar todo mundo no Mundial, obviamente. Sim. Como a gente está dizendo, é uma competição de tiro curto, tem que jogar quem tá melhor. O Gomes é titular absoluto. O Murilo, eu acho que, pensando no mundo ideal, todo mundo bem, o Murilo é o titular ao lado do Gomes. Acho que vai ser o titular ao lado do Gomes nesse Mundial. Na cabeça do Abel, pelo menos. Mas eu não acharia nenhum absurdo o Fux ganhar essa vaga não, tá? Claro que ele não tá aquela unanimidade, contra o Cruzeiro, inclusive, né, na última partida. Cometeu alguns erros complicados. Também, se a gente for pegar como base esse jogo contra o Cruzeiro... Ninguém jogou bem, Ninguém jogou bem, todo mundo foi mal. Mas acho que existe uma disputa, são jogadores que oferecem características diferentes também, né? É isso, o Bruno Fux é um jogador que constrói mais de trás, tem esse passe vertical um pouco mais apurado, enquanto o Murilo é um cara que conduz mais a bola. Eu acho que a disputa tá ali entre os dois, apesar de, como você bem disse, eu acho que na cabeça do Abel o Murilo tá na frente. É isso, a gente vai deixar os dois no campinho, mas aí você comenta quem que você gostaria nessa zaga do Palmeiras ao lado do Gustavo Gomes pra disputa do Mundial. Na lateral esquerda, aí já não tem muita dúvida, né? Existem 2 opções, Piquerez e Vanderlan, mas é o Piquerez, né? É o Piquerez. O Piquerez é um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada, né? Tirando não só da posição, mas da temporada. E o Vanderlan, por mais que seja uma peça de reposição ali, pode entrar quando se o Piquerez for suspenso, numa possível lesão também. O Piquerez é o titular e é um dos melhores jogadores do Palmeiras em 2025. Apesar do pênalti perdido, isso, né? alguns... realmente. Esse recorte recente, se a gente for pegar Flamengo e Cruzeiro, é muito complicado. Mas é o Piquerez titular absoluto.
E agora, pensando no meio-campo, vamos falar do camisa 5, né? Que eu acho que o Emiliano Martinez ganhou a titularidade, né? Ganhou. O Aníbal, ele não está vivendo mais aquela fase horrível aquela draga que estava na reta final de 2024 e no começo de 25 também. Mas é aquele negócio. É uma competição de tiro curto, tem que jogar quem está melhor. Nesse início de temporada, quem fez por merecer essa vaga como titular é o Emiliano Martins. Sim. Certo? Sim, o Aníbal é uma sem opção, mas... O Aníbal é uma opção, até pensando não só em entrar ao longo das partidas com o Emiliano Martinez tomando um cartão amarelo ou pra fechar um pouco mais a casinha, mas até num jogo onde você precisa ali de uma característica diferente, dependendo... Às vezes marcar mais em cima, Isso, né? O Aníbal é um cara mais leve pra isso. Pode ser. E dependendo também de como vai ser a circunstância do grupo, né? O Palmeiras Sim. pode chegar bem, pode chegar mal, enfim, são muitas questões aí. Mas eu acho que, como você bem disse, o Aníbal não tá tão mal, mas não tá pedindo tanta passagem assim. Por isso que o Emiliano, acho que titular. É isso. E eu acho que é um caso parecido quando a gente vai pra essa camisa 8, pra esse Sim. segundo volante. Porque também é uma posição que tem duas alternativas que te oferecem coisas diferentes, Sim. né? Richard Rios e Lucas Evangelista. O Evangelista, ele tem entrado, tem jogado, é um cara que acho que a maioria vê com bons olhos pensando na Sim. temporada. O Rios é um jogador que tem as suas irregularidades, mas é o titular da posição, se a gente for pensar, né? Na cabeça do Abel, pelo menos. E o Evangelista não tem jogado pra tirar a posição do Rios, né? Aquele cara que a gente vê e fala, nossa, esse cara tá pedindo passagem, né? Como a gente tá falando. Ele não desbanca o Rios ainda. E o Rios tá num momento positivo, apesar de ter tido, como você bem disse, momentos de inconstância ao longo da temporada, ele é o titular do time e tá num momento positivo, né? Com isso, a gente fecha essa dupla de volantes, né? Estamos analisando o elenco, mas estamos tentando analisar também qual que é o time ideal, né? Sim. Se a gente for pensar aqui, existem as alternativas para o Abel poder pensar. Assim como desse meio pra frente agora, né? Como eu disse, esse 4-2-3-1 que a gente tá montando, pensando nesse 3-1, né? Esse quarteto de frente, existem muitas alternativas à disposição. Mas quando a gente olha esse lado direito, esse jogador que vai ficar mais aberto na direita, pra mim, existe uma situação muito clara quando a gente coloca as cartas na mesa, pensando em uma competição de tiro curto, que precisa jogar o time que esteve melhor até aqui. Não sei o que você acha, mas eu tenho uma opinião. Então, eu não sei se a gente vai concordar, mas pra mim é Felipe Anderson ali. Não tem outro. É Felipe Anderson. Concordamos. Estamos juntos? Então... Cara, pra mim, é uma situação simples. Por mais que o Felipe Anderson esteja voltando, né, de lesão ainda e tudo mais, o melhor Palmeiras até agora, em 2025... foi com o Felipe Anderson como titular pela direita. Foi tendo ele, junto com o Giai, fazendo essa troca, às vezes o Giai, sendo esse lateral, mas que fecha como um terceiro zagueiro, no momento ofensivo, claro, mas muitas vezes no momento defensivo também, porque o Felipe Anderson tem essa capacidade de voltar para fechar uma linha de 5 e de fazer esse corredor pela direita, sendo um cara destro, que tem o fundo, tem o corte para dentro e tem o corte pra linha de fundo também, tem esse cruzamento com o pé aberto para encontrar o centroavante atacando espaço. É um cara que gosta de jogar por esse corredor direito, sempre gostou. E por mais que ele esteja voltando ainda voltando, não tá jogando tanto como titular nas últimas partidas, o melhor Palmeiras até agora foi com ele. Palmeiras, desde que ele teve que sair do time, o Abel testou coisas diferentes. Não deram certo. Que não funcionaram tão bem quanto ele no time. Testou o Mike, num jogo foi bem, no outro não, mas a gente sabe que tá longe de ser o ideal, o Mike ser o titular ali. O Estevão na direita retomou aquele velho problema que a gente tinha antes de bola no Estevão. Né, o Estevão aberto, dá lá no Estevão pra ele partir pra 1 contra 1 e seja o que Deus quiser. Fora que pensando na questão defensiva, o Felipe Anderson é quem melhor entrega ali, tirando o Mike, mas aí o Mike não entrega tanto ofensivamente. Sim. O equilíbrio Anderson, tá no Felipe Anderson. Ele é a opção mais equilibrada por ali, justamente isso. É isso. E pra mim o negócio precisa jogar o melhor Palmeiras que a gente viu até aqui em 2025. O melhor Palmeiras que a gente viu até aqui em 2025 o Felipe Anderson com o Felipe Anderson, mesmo que algum outro jogador tenha que ficar no banco, que vai ter que ficar, a gente vai ver nessa sequência aqui no campinho. E falando do melhor Palmeiras possível, o melhor Palmeiras possível tem o Estevão, né? Não tem o que fazer. O camisa 10 ali, esse jogador, esse meia atacante, é o Estevão. É isso, ele não vive o seu melhor momento, né? Fato. Dentro de campo, não está vivendo aquela melhor fase, né? Mas é o jogador que tem mais possibilidade de desequilíbrio pro Palmeiras. É o cara que tá saindo, então obviamente ele não vai sair do time agora que tá nos seus últimos jogos pelo Palmeiras. E jogando como esse 10, teoricamente, ele tem uma possibilidade maior de circular,
Tem a troca com o Felipe Anderson também. Sim. A gente viu muito isso ao longo dos jogos que eles jogaram juntos. Às vezes o Estevão abrindo pra receber e o Felipe Anderson vindo por dentro, né? Eles têm essa troca porque os dois têm capacidade de jogar por dentro e de jogar por fora. Também aproxima o Estevão do gol, aproxima o Estevão do centroavante, tem mais possibilidade de finalização. Claro que a competição ali é muito complicada. Mas eu acho que o Palmeiras ideal tem o Estevão. Mas pensando até na própria competição, você tem o Maurício, que fez um 2025 muito bom até a lesão, depois voltou, não é que voltou mal, mas também não tá pedindo passagem. O Veiga tá voltando de lesão agora, também não retomou o nível de atuação que a gente conhece que ele pode ter. Então, o Estevão, ele tem bons concorrentes, mas no momento ele é a melhor opção mesmo. É isso. E eu acho que esses jogadores que você citou e outros é que vão brigar pela outra vaga nesse meio campo. Se a gente for pensar que esse jogador do lado esquerdo, que a gente sabe que na prática é um cara que não fica aberto, né? Que vem um pouco mais pra dentro, que abre o corredor pro Piqueires ultrapassar. E aqui a gente tem uma disputa. O Veiga, que você citou, realmente, o Veiga voltou de lesão, fato. Mas não voltou a jogar um futebol que a gente fala, não, o Veiga tem que ser titular. Se o Veiga estivesse jogando muito, daí a gente fala, não, coloca o Veiga como 10 e o Estevão sendo esse cara que vem da esquerda pra dentro. Pode ser. Né? Ele caiu pela esquerda em alguns jogos recentes. Mas não é o caso. O Veiga não tá jogando esse futebol pra ser titular do time. Na minha visão, vai ser uma alternativa do banco. Se você quiser até colocar no campinho pra mostrar que tem a alternativa... Vamos colocar. Né, já que a gente tá falando de elenco, dá pra colocar como essa alternativa, mas acho que não pra ser titular. E aí a gente tem, brigando por essa vaga pelo lado esquerdo, Maurício, que você citou, que pode ser esse meia que vem da esquerda pra dentro. Sim. Facundo Torres, que se a gente for falar em regularidade, talvez seja um dos jogadores mais regulares do Palmeiras em 2025. E Paulinho. Exatamente. Que talvez seja o cara ideal, né? No time ideal do Palmeiras, seja o cara pra ser esse meia esquerda que vira basicamente um segundo atacante, né? Que se aproxima bem do centroavante, mas que, pelo menos, não sei se você concorda, mas pessoalmente falando, eu imaginava que nesse estágio da temporada o Paulinho já estivesse um degrauzinho acima em termos de desempenho e de minutagem também. Perfeito. No meu ponto de vista, o Facundo Torres é o titular da posição por isso. Por ele ser um jogador que entrega muito com e sem a bola. É um jogador regular. Sim. Né? Óbvio, ele não é o Paulinho. O Paulinho é melhor que ele. Mas, no momento, ele vem jogando bem. Merece a titularidade, eu acho. E o Paulinho, acredito que é o que a gente falou, é o que você falou. A gente precisava ter ele um pouco mais pronto nesse momento. Sim. Tanto fisicamente, tanto em termos de minutagem, de entrosamento com o elenco, de entendimento da questão tática mesmo do próprio Palmeiras. Então, eu acho que o Paulinho, sendo uma opção para vir do banco, pegando uma defesa de um Porto cansada, por exemplo, ou jogando um jogo onde o Palmeiras vai ter mais liberdade para atacar, como o Inter Miami, o próprio jogo contra o Al-Ahly, funcionaria melhor. Mas eu acho que no começo o Facundo Torres ainda é o titular. Eu esperava que nesse momento o Paulinho chegaria como um titular já absoluto, já com uma minutagem podendo jogar 90 minutos sem restrições. Assim como eu também esperava que um outro jogador chegaria num degrau acima, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas talvez um caminho interessante possa ser o Facundo titular contra o Porto, que é um jogo mais pegado, que é um jogo que vai exigir muito do Palmeiras ofensivamente e defensivamente. E aí, como você disse, com o Paulinho podendo entrar ao longo do jogo, pegando uma defesa do Porto cansada. E quem sabe o Paulinho titular contra o Al-Ahly, ou contra o Inter Miami, que aí vai ter espaço pra caramba, exatamente, né? Vocês já viram na análise que a gente fez aqui do Inter Miami no canal? Talvez possa ser uma alternativa interessante. Mas opção tem, né? Vocês estão vendo. Não falta. Não falta opção. E a gente ainda tem o Alan, que é um cara que sempre entra bem. Sim. E que imagino que o Abel vai usar nesse Mundial. Ele vai acabar entrando em segundo tempo. Alternativa não falta. Não falta. E, Léo, eu acho que aquele jogador que você falou que a gente esperava que tivesse em outro nível, eu acho que ele é o Vitor Roque, né? Chegamos. É o Vitor Roque, que eu imaginava que chegaria a esse estágio da temporada no Mundial sendo uma unanimidade um pouco maior, assim. Sim. Sendo aquele cara que a gente não tem nem dúvida, né? Talvez com um pouquinho mais de gols. E, enfim, numa melhor fase. Claro que se a gente for pensar no time ideal do Palmeiras... Ele tá lá. O time ideal tem o Vitor Roque, não tem muita dúvida. Mas é fato que a minutagem tem sido um pouco mais dividida entre ele e o Flaco Lopes. O Flaco até tem feito os seus golzinhos, né? Fez gols importantes aí. Mas se a gente for pensar no Palmeiras ideal, no 11 ideal desse elenco do Palmeiras... Acho que tem o Vitor Roque como titular, né? Tem o Vitor Roque como titular. E eu acho que
é um caso parecido com o Paulinho, mas diferente num aspecto importante, que ele teve mais minutos. Como Sim. você disse, ele teve uma minutagem dividida com o Flaco Lopes, mas ao mesmo tempo, antes ele jogou mais Tem também. jogado mais, Ele sim. tem sido mais titular. O Paulinho foi titular em um jogo só contra o São Paulo, teve, né, aquela questão física, depois ficou de fora um tempo. O Vitor Roque não, foi mais uma questão por opção. E, de novo, eu acho que entra naquela outra questão de... O Flaco Lopes está fazendo seus gols, é um jogador que pode ser importante, mas ele não me passa confiança, ele não tá pedindo passagem tanto assim pra desbancar o Vitor Roque. Perfeito. E o Vitor Roque é um cara que participa do jogo. Exatamente. Né? Ele tá ali, vai ser importante nesse Mundial. Mas, claro, é uma análise do elenco do Palmeiras. E o elenco do Palmeiras, aqui a gente tem que citar jogadores que estão nesse time que a gente considera ideal e jogadores que podem mudar o jogo, que podem ser alternativas importantes. A gente falou isso do Aníbal Moreno, por exemplo. O Evangelista, também no meio-campo, é um outro cara que pode se enquadrar nisso. O Alan, que a gente acabou de citar. Nesse meio-campo, enfim, qualquer um desses jogadores que tá no campinho, que não estiver no time titular, no 11 titular, vai ser um cara importante pra entrar ao longo do segundo tempo. E o Flaco, a depender do contexto, pode ser também esse cara. Sim. Né? Às vezes, se o Palmeiras precisar de uma presença de área maior ali, né? Precisar explorar o jogo aéreo, o Flaco pode ser esse cara. Ou às vezes, até pensando no oposto, se o Palmeiras estiver se defendendo mais, o adversário estiver jogando muita bola na área, ganhando muito escanteio, o Flaco é um cara que pode entrar ajudar, pra ser um cara a mais nessa proteção de uma bola parada, né? Sim. Um cruzamento, uma bola parada, por exemplo. Ele é uma alternativa. Pode ser uma alternativa importante, mas acho que o time titular ideal passa muito por isso que tá no campinho. Exatamente. Mas enfim, vale lembrar que é um torneio de tiro curto, vale a pena também a comissão técnica pensar jogo a jogo, mudar as estratégias ali de acordo com o adversário, e também tem mais de 2 semanas de preparação aí pra ver o que dá certo, o que não dá certo, fazer outros testes internamente. É isso, não precisa se apegar a uma ideia também, Exatamente. né? Se entrar com um time titular no primeiro Tem que jogo ser esse. e alguém for muito mal, pode trocar. Troca. Opção não falta, e esse negócio de pensar no adversário é importante também, se a gente for pensar no mata-mata, Sim. que aí o Palmeiras vai enfrentar times que vai ser necessário criar uma estratégia específica pra vencer aquele determinado time, porque a gente vai estar falando dos grandes times do continente europeu. Até porque um exemplo muito bom da gente lembrar é a Argentina de 2022, né? Que começa a Copa com uma formação, perde pra Arábia Saudita e vai mudando jogo a jogo. Praticamente não repetiram o time. Se eu não me engano, não repetiram. Não Acho que repetiram. todos os 7 jogos da Argentina na Copa do Mundo foram times com diferentes. escalações diferentes. Então, realmente, é um bom lembrete. E é assim que tem que ser num campeonato tiro de tiro curto, assim. Que um jogo pode mudar a sua vida na competição. Exatamente. E é isso que o Palmeiras tem que ter em mente. Mas e você? O que você acha? O que você achou desse time ideal que a gente montou? Desse elenco do Palmeiras, como chega? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E também o seu time ideal. Quem que você escalaria já para esse primeiro jogo do Mundial? Aproveita também para deixar o like e se inscrever aí no canal também, se você não é inscrito, porque vai ter muito mais conteúdo sobre o Mundial de Clubes e também vai ter muito mais conteúdo no nosso clube de membros. A gente vai lá fazer uma simulação do Mundial, então se você não quer perder, vai lá, se torne membro do canal que você vai ver. Vai ser uma brincadeirinha boa, então pra você que não sabe, a gente tá postando conteúdos extras pros membros. Calma, os conteúdos da nossa grade normal não mudaram, a gente tá publicando os mesmos conteúdos na mesma frequência, a gente só tá criando coisas extras pra quem quer ser membro. Só que aqui no canal tem análise dos 3 adversários do Palmeiras neste Mundial de Clubes. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que o Palmeiras precisa fazer nessa fase de grupos do Mundial, aqui na sua tela você pode clicar na análise que a gente fez do Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras nesse Mundial de Clubes. É só clicar para assistir a análise agora mesmo e depois você pode fuçar aí no canal também para assistir as análises do Al-Ahly e do Inter Miami, que aí você já fica por dentro de tudo que o Palmeiras precisa fazer para passar nessa fase de grupos, quem sabe chegar longe nesse Mundial.